Pessoal, eu estava assistindo aqui uma entrevista de um advogado e ele citou uma das coisas tão importantes, né, da nossa vida de caminhoneiro. Eu já tenho falado algumas vezes no meu funcional, no dia a dia com as pessoas, que a nossa profissão ela é uma profissão importante tanto quanto a de um policial, de um professor, de um médico, sabe? De um engenheiro mesmo, bem como esse advogado fala aqui no vídeo, né? E acaba que essa importância tão grande que tem a nossa profissão, né? De ser caminhoneiro, a gente não é valorizado nem... Cara, eu não sei, mas eu creio que nem 15% do que a gente deveria ser valorizado, a gente não é valorizado. E começando pelos nossos empregadores, até na maioria das vezes, né? Temos uma ligação muito forte no ramo profissional que se refere a motoristas profissionais, né? O Brasil tem uma estrutura em que eu após fazer um estudo, verifico que a profissão dos motoristas ela é a profissão tão importante quanto médico, quanto advogado, quanto engenheiro. Por quê? Porque nós temos aqui no Brasil algo ímpar no mundo. Por quê? No mundo, o Brasil é o quarto maior país em extensão territorial. Nós estamos atrás da Rússia, China, Estados Unidos, e aí vem o Brasil, certo? Acontece que esses três países maiores do que o Brasil, que têm extensões territoriais similares, eles optaram por uma logística ferroviária. Isso faz com que o escoamento de toda a produção que tem naquele país seja bem mais fácil, e isso faz com que os trabalhadores exerçam ali as suas tarefas de uma maneira que venha, pelo menos logisticamente, ser mais produtiva. No Brasil, nós fizemos uma escolha com Juscelino Kubitschek, escolheu a malha rodoviária. Era a escolha que ele fez naquele momento, era a escolha mais rápida, mais prática para aquele momento, mas o que acontece? Você tem o quarto maior país em extensão territorial, transportando tudo em caminhões. Nós temos já uma falta mundial de caminhoneiros. Falta caminhoneiros nos Estados Unidos, falta caminhoneiros na Rússia, falta caminhoneiros na China, falta caminhoneiros na Europa. Nós não temos caminhoneiro no mundo. E no Brasil esse problema é muito mais agravado. Então, olha aí, por isso... outra situação importantíssima que eu falo muito, e você, empregador, é sabedor disso, mais do que eu como motorista e mais do que muitos motoristas até, você, empregador, é a falta de motorista, né? Agora, é por causa do tamanho do território? Não, não é. É por causa dos maus tratos, a péssima remuneração salarial, tá? É o devido a inúmeras proibições para o motorista. Inclusive eu comento também no dia a dia que acho que ainda vão proibir o motorista de dirigir o caminhão. Vão contratar ele, vai proibir de dirigir o caminhão. Porque o cara é proibido de andar com a família, fica longas dias fora de casa, meses, né? É proibido de abrir a caixa de cozinha em vários locais onde ele vai carregar ou descarregar. É proibido de pernoitar no pátio de um posto se a empresa que ele trabalha não é cadastrada para abastecer naquele posto. Ele é proibido de ter um pátio ali da Polícia Federal, né, a PRF, que às vezes dá tem um local bom para parar ali, dá para parar, não, ele não pode ficar ali. O cara é proibido de tudo, gente. Então, por isso essa grande falta que vocês sofrem aí por falta do motorista. É por causa dos maus tratos disso aí. E começando, mais uma vez eu repito, dentro das nossas próprias transportadoras que a gente trabalha. Agravado. Então, por isso eu digo que o motorista profissional é a profissão tão importante quanto médico, quanto advogado, quanto engenheiro, porque sem um motorista não teria esse microfone aqui, não teria nada aqui, porque tudo aqui foi transportado, uma hora ou outra foi transportado em caminhões. Então, como eu falei até, a maioria das vezes na nossa própria empresa a gente é maltratado, tá? Eu vou citar aqui um detalhe que muitos sabem. Você chega numa determinada empresa que você trabalha, aí o caminhão vai para manutenção.
aquela manutenção ela pode durar de 1 até 1 semana. E naquela empresa não tem um alojamento para o motorista descansar enquanto o caminhão vai para manutenção. Bem como vai fazer manutenção ali, então tem um alojamento lá, tem uma salinha, uma televisão, um banheiro bom. Não, às vezes tem uma salinha pequenininha ali ligada à oficina, tá? Uma sala mesmo, 3x4, né? 4x4, 3x3, a salinha mínima, né? Aí, às vezes a empresa é grande, tem muitos caminhões ali naquele dia, naquele período, fazer manutenção. Então, enquanto você fica fazendo a manutenção ali do caminhão, você tá ali dentro, tá indo para uma sombra, fica às vezes ali ouvindo muito barulho da oficina, motores funcionando, né? Poeira, calor, chuva, lama. Tem empresas que a gente trabalha por aí, muitos motoristas sabem que é desse tipo. E não tem um ponto para o motorista desgraçado que ficou aí 1 mês, 2 meses rodando e ainda está longe de casa, está na empresa a qual ele trabalha, né? E não tem um ponto de apoio para ele, que trabalha naquela empresa. Às vezes vai para um restaurante, passa a hora do almoço para lá, aí de noite é que ele vai poder entrar no caminhão para dormir, no outro dia tem que levantar cedo, né? Já passou o dia enfadado com toda essa dificuldade aí, e ali fica. Então a gente é muito maltratado, começando por dentro da nossa própria transportadora que a gente trabalha. Vejam aí o que ele relata aí. Rapaz, é muito revoltante, né? Por isso a dificuldade que vocês têm de ter profissional da área de motorista, tá? Mal remunerado, as humilhações, os maus tratos, tem nada. A gente não tem mesmo reconhecimento que deveríamos ter. Tá certo? Vejam aí. O motorista, ele muitas vezes na empresa tem até um lugar separado só para o motorista, que é uma casinha lá longe, toda distribuchada, que me desculpe o palavreado, mas o vernáculo, o vocabulário aqui, mas é a verdade. Então, você tem lá, não tem um reconhecimento, uma forma, né, digna de trabalho, muitas vezes, e aí esse gargalo com a falta de motorista faz com que as empresas imprimem jornadas para poder realizar uma produção cada vez mais exaustiva, para poder cumprir com a logística, né? Então, o motorista ele acaba sofrendo uma pressão muito grande. Já tem a pressão inerente à profissão, e essa é uma profissão que ele escolheu. Toda profissão carrega consigo suas pressões inerentes ali particulares, mas o motorista, por ser essa profissão, você não tem falta de advogado no Brasil. No Brasil, você não tem falta de engenheiro. Médicos, você tem falta, mas se você quiser contratar médicos, eu acredito que hoje apareçam vários médicos. Motorista é, no mundo, uma das poucas profissões que as empresas simplesmente não completam o seu quadro. Não completa. E não completa porque a sistemática remuneratória de reconhecimento e a sistemática de logística brasileira, infelizmente, ela não reconhece aquilo que a classe realmente deveria ter de reconhecimento. Somado a esses fatores... Então é isso daí. A tamanho que é o nosso país, né? Nosso país é muito longo, muito grande. O nosso país, ele dá, acho que umas 3 à Europa, continente europeu. Então, tudo é transportado no caminhão. Seja para exportação, leva do seu devido local, seja da fábrica, do campo, para o porto, onde vai pegar o navio. Para exportação, vai de caminhão até o porto. O que é importado do mesmo jeito. Tá? Então é assim, muitas vezes motorista não tem nem noção do quão grande é a profissão dele, né? Aliás, do quão desvalorizado é a profissão dele, né? E ele não tem noção do quanto é importante. Tem muitos que não tem. Como eu sempre falo, tem muitos que trabalham aí a marca, o modelo do caminhão que ele gosta. Se nós lutássemos um dia para a gente ter uma igualdade salarial, um piso salarial a nível nacional, até porque o nosso trabalho, 70% da nossa mão de obra ela é interestadual. A gente trabalha o país inteiro, vários estados, né? O caminhoneiro, de fato, ele não é uma profissão estadual,
municipal, como bem motorista de ônibus, né? Motorista coletivo, né? Aquelas empresas ali que só trabalham dentro do seu estado. Não, 70% da nossa mão de obra ela é interestadual, ela é nacional. Portanto, a gente deveria lutar por um piso salarial a nível nacional. Então é isso daí. Esse Dr. Luan, né, esse advogado, ele está muito bem informado da situação, muito bem informado, e que nós tenhamos o discernimento e lutar para que um dia a gente seja uma categoria reconhecida como uma outra qualquer. A nossa é muito desvalorizada. Em caminhões. Então, e infelizmente é uma profissão, uma categoria que não é reconhecida, seja em forma de remuneração, seja em forma de reconhecimento profissional, não é reconhecida da forma que deveria ser. Motoristas, eles infelizmente padecem de uma consciência de unidade e de uma união que venha a fortalecer a própria categoria. Tem divisões, tem, entre aspas, facções internas em que uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, brigam muito entre si, muitas vezes, e, infelizmente, essa divisão interna faz com que apenas a categoria se enfraqueça. Eu quero aqui agradecer imensamente o meu amigo Júnior Brasileiro, do canal Podcast Pode Falar, por ter cedido parte da sua entrevista aí com o Dr. Luan. Meu amigo, você está de parabéns, viu, pelo seu trabalho. Continue sempre assim. Sucesso, viu, meu amigo? Pessoal, fica a dica aí. Pesquisem aí no YouTube. Canal Podcast Pode Falar, do meu amigo Júnior Brasileiro, aqui da cidade de Balsas, sul do Maranhão. Ó, tem muita entrevista boa aí, tá? Tem muita coisa aí que vem nos acrescentar, muita informação bacana, tá? É só pesquisar aí. Canal Podcast Pode Falar, curtir, se inscrever e comentar, beleza? Meu amigo Júnior Brasileiro, forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso, meu irmão. Pessoal, curte nós aí, segue aí no canal Vida de Caminhoneiro. Forte abraço a todos.